Por que perguntas são tão importantes? Quando eu iniciei na carreira de docente, assim como muitos, eu acho que eu estava muito mais preocupado com o plano de ensino do que com o processo de aprendizagem do aluno. Uma situação muito comum em sala de aula, quando explicando um tópico, abordando algum assunto, o aluno fazer uma pergunta sobre um tema, sobre um assunto que seria abordado numa aula X, numa próxima aula, numa aula uma semana depois, um mês depois. E geralmente o que eu fazia era dizer para o aluno, olha, espera aí que nós vamos voltar, não vou abordar esse assunto numa próxima aula, na aula X. Quando eu fazia isso, eu ignorava alguns fatores importantes, como perguntas são uma forma de entendermos o mundo ao nosso redor. Perguntas, elas são motivadas pela curiosidade e o desejo de saber algo. Perguntas ajudam a resolver problemas na nossa mente. É uma forma da gente tentar resolver um quebra-cabeça mental, né? Encaixar algum tipo de informação que falta para a gente poder resolver aquele quebra-cabeça na nossa mente. Para muitas pessoas não é fácil fazer perguntas. Elas têm que muitas vezes vencer uma timidez e principalmente se ela tem que fazer perguntas no meio de um grupo, como uma sala de aula. E perguntas são janelas que se abrem para deixar a luz do conhecimento entrar. Veja, perguntas são janelas que se abrem para deixar a luz do conhecimento entrar. É por isso que hoje eu trato toda pergunta como urgente. E quando posso responder uma pergunta, eu não deixo para depois, eu simplesmente respondo. Respondo e digo para o aluno, ainda vamos voltar sobre essa questão na aula X, né, na próxima aula, ou enfim, daqui uma semana. Então eu respondo a pergunta e eu reforço para o aluno, nós ainda vamos falar sobre essa pergunta novamente. Porque essa daí foi uma boa pergunta. E por saber dos desafios, dos fatores que estão relacionados à pergunta, que envolvem, né, o aluno fazer uma pergunta, eu agradeço ao aluno pela pergunta feita. Eu elogio o aluno por ter feito a pergunta, porque eu sei o quão importante é a pergunta no processo de aprendizado. E você, o que pensa sobre perguntas em sala de aula? Eu gostaria muito de saber a sua opinião, por isso eu gostaria de convidá-lo para deixar a sua opinião nos comentários abaixo. E, por favor, se inscreva no canal. Eu ainda quero produzir outros vídeos conversando com você sobre assuntos relacionados à educação, porque assim como você, eu também gosto de falar sobre educação. Grande abraço e até o próximo vídeo.